Na nossa lua de mel, o meu marido sussurrou: não vales este doce. A minha ex era melhor na cama. Eu disse: nada. Só troquei os nossos bilhetes de regresso. Ele acordou com uma conta, um bilhete, e sem forma de voltar para casa. O meu reflexo no espelho do restaurante mostrava uma mulher que mal reconhecia, vestido de marca que o Corey tinha escolhido, penteado da forma que ele preferia, sentada perfeitamente imóvel enquanto ele fazia o pedido por nós os dois. Quando é que me tornei nesta pessoa? A realização atingiu-me no momento em que ele se inclinou para frente e sussurrou aquelas palavras devastadoras. Nunca será suficiente. O espelho rachou algo dentro de mim, e eu soube que não havia volta atrás para fingir que isto era normal. Antes de continuarmos, quero agradecer-te por te juntares a mim a partilhar histórias que importam. Se acreditas que as mulheres merecem ser valorizadas por quem realmente são, considera subscrever. É grátis e ajuda-nos a alcançar mais mulheres que precisam de ouvir isto. Agora, vamos ver como isto se desenrola. O restaurante murmurava com conversas suaves e tilintar de talheres. Daqueles sítios sofisticados onde cada detalhe foi cuidadosamente orquestrado para a perfeição. Copos de cristal captavam a luz dos candelabros por cima. E o jazz suave a tocar ao fundo parecia a banda sonora da vida de outra pessoa. Estive a olhar para aquele espelho durante o que pareceu horas, a observar aquela estranha no meu corpo sentada imóvel enquanto Corey tratava de tudo. A seleção do vinho, a escolha das entradas, até a forma como eu devia estar sentada. A senhora vai comer o robalo, dizia ele à nossa empregada de mesa, uma mulher de meia-idade com olhos bondosos que não parava de me lançar olhares com algo que parecia preocupação. Mas certifique-se de que não está muito temperado. Ela tem um paladar delicado. Eu não tinha um paladar delicado. Adorava comida picante, sabores intensos, o tipo de culinária que fazia a língua dançar. Mas algures no caminho, deixei de corrigir. Começou com pequenas coisas, preferências que ele anulava com aquele seu sorriso confiante. Confia em mim, dizia ele. Eu sei o que gostas melhor do que tu. E de alguma forma comecei a acreditar nele. A empregada sentiu com a cabeça e anotou o pedido, mas os seus olhos permaneceram em mim um momento mais do que o necessário. Queria falar, dizer que na verdade preferia o borrego com crosta de ervas. Mas as palavras pareciam presas na garganta. Quando é que dizer o que penso se tornou tão difícil? Music Sauvignon Blanc, algo leve e descomplicado. Foi então que ele disse. Quando a empregada se afastou e o ruído de fundo do restaurante pareceu desaparecer, ele inclinou-se sobre a mesa, a voz a cair naquele sussurro íntimo que em tempos achei romântico. Mas não havia nada de romântico nas palavras que se seguiram. Nunca será suficiente. Não foram ditas com raiva. Não havia fervor por trás, nem um surto repentino de frustração. Foram ditas com a certeza calma de alguém que relata o estado do tempo. Factual, final, indiscutível. Como se ele tivesse pensado nisso durante meses e finalmente tivesse decidido que eu precisava de saber. A minha mão ficou suspensa a meio caminho do copo de água. O que disseste? Ouviste-me. A expressão dele não mudou, ainda com aquele leve sorriso que usava quando achava que estava a ser útil. Tenho tentado elevar-te, ajudar-te a tornar-te alguém digno da vida que te posso dar. Mas não estás a melhorar suficientemente depressa. As palavras assentaram no meu peito como gelo. À nossa volta, outros casais riam, partilhavam histórias, celebravam aniversários e conquistas. Mas na nossa mesa, o tempo parecia ter parado. Olhei para o Corey, olhei mesmo para ele, e vi um estranho. Quando é que o seu rosto se tornou tão frio? Esta viagem, disse eu lentamente, com a voz quase num sussurro. Este fim de semana todo, foi um teste, não foi? Ele encolheu os ombros, cortando o pão com movimentos precisos. Tudo é um teste. A vida é um teste, e tu estás a falhar. O espelho à minha frente mostrou de novo o meu reflexo, e desta vez vi o que ele via. Uma mulher que tinha sido sistematicamente diminuída, pedaço por pedaço, até ser apenas uma sombra de quem já foi. O vestido que usava custava mais do que costumava ganhar numa semana, mas parecia um disfarce. O penteado apanhado num elegante coque não era algo que eu alguma vez escolheria para mim. Até a minha postura tinha mudado. Ombros ligeiramente curvados, cabeça inclinada para baixo,
a ocupar o menor espaço possível. Quando é que deixei de ser eu? Perguntei, mais para mim do que para ele. ChatGPT cede. Nunca foste verdadeiramente tu, disse ele, dando um gole de vinho. É isso que tenho tentado dizer-te. A pessoa que eras quando nos conhecemos, isso não era sustentável. Tenho te ajudado a tornar-te alguém melhor. A empregada voltou com as nossas refeições, pousando-as com eficiência profissional. O meu robalo parecia perfeito, artisticamente disposto no prato, mas eu não conseguia imaginar comer aquilo. O meu estômago revirava-se com uma mistura de humilhação e outra coisa. Algo que se sentia perigosamente próximo da raiva. Lembras-te do nosso primeiro encontro? Perguntou Corey, cortando seu bife. Pediste aquele caril picante ridículo e no fim estavas a suar por todos os lados. Parecias um caos. Eu lembrava-me dessa noite de forma diferente. Lembrava-me de rir até doerem-me os lados. De lhe contar histórias das minhas viagens. De me sentir mais viva do que me tinha sentido em meses. O caril tinha sido incrível, e sim, estava a suar, mas estava feliz. Quando é que isso se tornou errado? Estava a ser eu própria, disse. Exatamente. Ele sorriu como se tivesse provado seu ponto. E olha o quão mais elegante és agora. Olha para este sítio. Há 3 meses, nem sabias que garfo usar para salada. A verdade é que ele tinha razão quanto a isso. Aprendi qual garfo usar, como pedir vinho sem tropeçar na pronúncia, como me vestir para sítios assim. Mas ao aprender tudo isso, de alguma forma esqueci-me de como ser a mulher que uma vez percorreu o sudeste asiático de mochila às costas, que cantou karaokê até ao amanhecer, que nunca recusou uma aventura. Eu costumava gostar de mim própria, disse eu, as palavras saindo antes que as pudesse parar. Corey parou o garfo a meio caminho da boca. Esse é o problema. Gostavas demasiado de ti. Achavas que estavas bem como eras, mas não estavas. Eras bruta. Inacabada. Eu vi o teu potencial, mas tinhas de estar disposta a mudar. E se eu não estivesse disposta? O sorriso dele esmoreceu ligeiramente. Então nunca sérias digna de nada verdadeiro, nada duradouro. O restaurante de repente pareceu pequeno demais, quente demais, cheio demais de pessoas que pareciam saber exatamente quem eram. Afastei ligeiramente a cadeira, a precisar de espaço para respirar. O espelho voltou a captar o meu olhar, e desta vez vi algo diferente no meu reflexo. Um lampejo da pessoa que eu costumava ser a lutar para vir à tona. Preciso de apanhar ar, disse eu, levantando-me abruptamente. Ainda não acabamos o jantar, disse Corey, a voz afiada de desaprovação. As pessoas estão a olhar. Que olhem. As palavras saíram mais fortes do que eu esperava, e vi surpresa passar-lhe pelo rosto. Vou lá para fora. Caminhei pelo restaurante com pernas trêmulas, passando por mesas cheias de pessoas que pareciam pertencer às suas próprias vidas, pela recepcionista que sorriu mecanicamente, pelo empregado do parque que me perguntou se precisava do carro. Atrás de mim, pelas janelas do restaurante, podia ver o Corey ainda sentado à nossa mesa, já com a atenção de volta ao telemóvel. Ele não estava preocupado comigo. Não vinha atrás de mim. Provavelmente estava aliviado por ter alguns minutos sem ter de lidar com as minhas insuficiências. E naquele momento, sozinha numa esquina de rua em Napa Valley, com um vestido que não era meu e um penteado que me fazia sentir uma estranha, percebi finalmente o que me tinha acontecido. Não era amor. Nem sequer era melhoria. Era apagamento, executado tão lenta e cuidadosamente que eu confundi com cuidado. O espelho do restaurante tinha me mostrado a verdade. Mas ali de pé no escuro, consegui finalmente ver outra coisa. A possibilidade de encontrar o caminho de volta a quem eu costumava ser. A questão era, seria eu suficientemente corajosa para dar o primeiro passo? Voltei ao restaurante 20 minutos depois, o rosto composto e a respiração controlada. Corey mal levantou os olhos do telefone quando me voltei a sentar, embora eu tenha reparado que ele tinha comido a sua refeição e a minha na minha ausência. Estás melhor? Perguntou, sem esperar resposta, começando logo a contar uma história sobre a foto que tinha acabado de publicar. 37 likes já. A luz aqui é perfeita para o meu tom de pele. Assenti e sorri, mas algo fundamental tinha mudado durante aqueles 20 minutos no passeio.
Enquanto ele continuava a falar sobre taxas de envolvimento e estratégias de hashtags, dei por mim a estudá-lo com outros olhos, não como esposa a tentar agradar ao marido, mas como alguém a recolher informações. De volta ao hotel, Corey começou imediatamente o seu ritual noturno. Fotografar todos os ângulos da suíte, ajustar a iluminação, captar a foto perfeita da garrafa de champanhe que o hotel tinha deixado como presente de boas-vindas. Movia-se pelo quarto como um realizador a montar cenas. Completamente absorvido na criação da sua narrativa online. Este sítio é incrível, disse ele, tirando mais uma foto. Só a casa de banho de mármore deve valer mais do que o carro da maioria das pessoas. Vem, fica junto à janela. Quero uma foto nossa. Posicionei-me onde ele mandou, deixando-o arranjar-me as mãos, inclinar o queixo, ajustar o sorriso. Mas enquanto ele focava o ecrã do telefone, eu estava a memorizar outra coisa completamente diferente. A disposição do hotel, a forma como o corredor curvava até os elevadores, a placa da saída de emergência que tinha reparado perto das escadas. O padrão dos horários da equipa de limpeza. Perfeito, disse ele, já a editar a foto. Isto vai ter um envolvimento brutal. Enquanto ele trabalhava no post, pedi licença para ir à casa de banho. Em vez de me retocar, fiquei em silêncio junto à porta, a ouvir. Os seus hábitos eram tão previsíveis. Publicar foto, ler comentários, responder aos que achava importantes. Ignorar os outros. O processo levava exatamente 14 minutos sempre. Usei esses 14 minutos para pensar, para planear, para me lembrar de quem eu era antes de me tornar um acessório na vida dele. Na manhã seguinte, enquanto Corey dormia, disse-lhe que queria explorar o spa do hotel. Ele fez um gesto vago com a mão, já a pegar no telefone para ver as notificações da noite. Tanto faz. Só não reserves nada caro sem me perguntar primeiro. Não fui ao spa. Em vez disso, percorre todos os andares do hotel, cronometrando os atrasos dos elevadores, observando quais funcionários trabalhavam cedo, os padrões das operações diárias. A concierge, Maria, recebia os hóspedes com uma simpatia genuína, mas mantinha notas detalhadas sobre as suas preferências. O supervisor de limpeza, James, movia-se pelos corredores com precisão militar, conferindo cada quarto da lista com atenção meticulosa. Mais importante ainda, descobri que o hotel mantinha registros detalhados de todos os hóspedes, todos os quartos, todos os pedidos de serviço, incluindo o facto de que os quartos podiam ser reservados com nomes diferentes desde que houvesse identificação válida. Quando voltei à suíte, Corey estava no duche, a cantar desafinadamente enquanto usava os produtos caros do hotel. Ouvi-o através da porta da casa de banho, completamente alheio a tudo para lá do seu próprio reflexo no espelho. Peguei no meu telefone e ativei o modo de navegação privada. Os meus dedos moveram-se rapidamente pelo ecrã, a reservar um quarto no terceiro andar com o nome Sarah Mitchell. O meu apelido de solteira, o nome que usei durante 28 anos antes de o trocar pelo dele. A confirmação da reserva chegou de imediato e guardei os dados numa pasta segura. Amor, podes trazer-me a camisa preta do armário? Gritou Corey da casa de banho, aquela com a etiqueta de marca visível. Claro, respondi, mas já estava a guardar o novo cartão-chave na carteira, atrás do meu velho cartão da biblioteca que ainda tinha o meu apelido de solteira. Nos 2 dias seguintes, aperfeiçoei a arte de ser invisível à vista de todos. Corey nunca reparou quando me desculpava para ir verificar o quarto suplente ou quando comecei a levar uma pequena mala de mão disfarçada de carteira. A atenção dele estava sempre centrada em si próprio. O espelho, o ecrã do telemóvel, a próxima selfie perfeita. Observei-o interagir com o pessoal do hotel, e o que vi fez o meu estômago revirar-se. Estalava os dedos aos empregados da limpeza, sem nunca dizer por favor ou obrigado. Queixava-se alto da temperatura do café, da contagem dos fios dos lençóis, da velocidade do Wi-Fi. Tratava cada pessoa que o servia como se fosse invisível, ou pior, como se fosse um incômodo no seu mundo perfeitamente curado. Estas pessoas deviam estar gratas por poderem trabalhar num sítio tão bom como este, disse ele uma noite depois de repreender um jovem empregado de room service por trazer o tipo errado de água com gás. Provavelmente é o mais perto que alguma vez vão chegar de luxo. Lembrei-me de uma altura em que teria ficado mortificada com seu comportamento,
em que teria pedido desculpa em silêncio ao pessoal e deixado gorjetas maiores para compensar a sua grosseria. Mas agora limitava-me a observar, a arquivar cada interação como prova num processo que estava a construir contra o homem com quem me tinha casado. A revelação surgiu na nossa terceira noite, quando percebi que o narcisismo do Cório tinha tornado completamente cego às ações de qualquer outra pessoa. Estava tão focado na sua própria imagem, nas suas próprias necessidades, no seu próprio reflexo, que não conseguia ver o que se passava mesmo à frente dele. Nessa noite, enquanto ele posava para mais uma selfie na casa de banho, troquei os nossos cartões-chave. O meu pelo dele, o dele pelo meu. Os pequenos retângulos de plástico pareciam idênticos, mas o meu já não abriria a nossa suíte. O dele só funcionaria no quarto cuja existência ele desconhecia. Viste quantos likes teve aquela foto do pôr do sol? Perguntou, sem olhar para mim enquanto falava. Estou a pensar tornar-me influencer de viagens. Tenho cara para isso. Tens mesmo, concordei, guardando o cartão dele na minha carteira enquanto ele se admirava ao espelho que nunca notou. Tal como nunca notou que eu tinha deixado de usar a aliança para dormir, ou que tinha começado a guardar o meu passaporte na mala em vez de o deixar no cofre do hotel com o dele. Tal como nunca notou que, quando eu olhava para ele agora, não era com amor, nem sequer com frustração. Era com a avaliação fria de alguém a estudar um problema que precisava de ser resolvido. Na nossa última noite, deitei-me ao lado dele na cama king size, ouvindo a respiração dele abrandar e aprofundar. O rosto dele em sono parecia tranquilo, quase inocente, como o homem que pensei ter casado há 3 anos. Mas agora eu sabia melhor. Sabia que, ao acordar, ele pegaria imediatamente no telefone para ver as notificações. Passaria os primeiros 20 minutos do dia a deslizar pelos comentários de desconhecidos, a banhar-se em validação digital enquanto ignorava a pessoa real deitada ao lado dele. Memorizei o som da sua respiração, o aspecto do seu rosto à luz tênue da cidade do lado de fora da janela, a sensação de partilhar uma cama com alguém que nunca me viu como mais do que uma personagem secundária na história dele. Mas não memorizei estes detalhes com amor ou nostalgia. Memorizei com certeza. A certeza que vem quando sabes que algo terminou de verdade. Quando deixas de esperar que as coisas mudem e começas a aceitar que nunca vão mudar. Amanhã punha o meu plano em ação. Esta noite, deitava-me aqui a dizer adeus à mulher que tentou tanto ser digna de um homem que nunca viu o seu valor. O silêncio no quarto agora parecia diferente. Não vazio, mas cheio de possibilidades. Cheio do futuro que estava prestes a reclamar. Ainda faltavam horas para o amanhecer quando abri os olhos. Sem despertador, sem barulho do core, apenas o meu relógio interno a assinalar o momento para o qual tinha estado inconscientemente a preparar-me. O mostrador digital na mesa de cabeceira brilhava 4h47 da manhã em números azuis suaves. Ao meu lado, a respiração do Core mantinha-se profunda e regular. Um braço atirado descuidadamente para o espaço onde eu devia estar a dormir. Saí da cama como um fantasma, os pés descalços silenciosos no tapete macio. Cada movimento foi deliberado, calculado a partir das horas que passei a ensaiar mentalmente este momento. A porta da casa de banho fechou-se com um clique quase imperceptível, e dei-me exatamente 3 minutos para lavar o rosto e escovar os dentes com mãos mais firmes do que alguma vez pensei serem possíveis. Abri o armário. Os meus dedos moveram-se pelas roupas penduradas com precisão cirúrgica. O vestido vermelho que Core comprou para o nosso aniversário, deixado. Os sapatos de marca que ele insistia combinarem melhor com o meu tom de pele, deixados na caixa. O colar de pérolas que veio com um sermão sobre joias apropriadas para uma mulher de substância, deixado enrolado na sua caixa de veludo. Em vez disso, tirei a roupa que usava no dia em que nos conhecemos. Umas calças de ganga que realmente serviam o meu corpo em vez do tamanho que o Core achava que eu devia vestir. Uma camisola de algodão macio da cor das folhas de outono que comprei para mim, por mim. Botas confortáveis que aguentavam longas caminhadas. A pessoa que eu costumava ser, escondida atrás de 3 anos de cuidadosa criação. A minha pequena mala de viagem, aquela que o Core achava que era apenas uma mala maior, continha tudo o que realmente importava. O meu próprio passaporte, os meus cartões de crédito e o meu apelido de solteira. O dinheiro de emergência que estive a juntar silenciosamente durante meses sem saber bem porquê.
Uma fotografia da minha avó que nada tinha a ver com a visão de vida do Corey. A pulseira de prata que a minha irmã me deu na formatura da universidade. A que deixei de usar porque o Corey dizia que parecia infantil. Da gaveta da mesa de cabeceira, retirei a folha dobrada de papel do hotel que tinha preparado na noite anterior. A mensagem era breve, escrita com a minha própria caligrafia, não a máquina. Já não sou teu fardo. Coloquei-a com cuidado do lado dele da cama, onde ele a veria quando pegasse no telefone. O que aconteceria cerca de 6 minutos depois de acordar, segundo a sua rotina invariável. Não escrevi uma explicação. Não enumerei os anos de pequenas crueldades nem cataloguei as formas como ele me diminuiu. Corey nunca ouviu as minhas palavras quando eu estava mesmo à frente dele. Certamente não as ouviria numa carta. O corredor do hotel estava vazio a esta hora, iluminado apenas pela luz de emergência que projetava sombras longas sobre o tapete ornamentado. O meu cartão, tecnicamente o dele, abriu a porta do meu quarto secreto no 3º andar. Lá dentro, tudo estava exatamente como eu tinha deixado. A confirmação do voo no pequeno secretária. Uma mala diferente, cheia de roupas que ele nunca me viu usar. Um telemóvel novo com um número que ele não conhecia. Mas antes, havia algo mais que precisava de fazer. O pequeno almoço de ontem de manhã tinha proporcionado a oportunidade perfeita. Corey estava completamente absorvido em encantar a Rebecca, a jovem recepcionista que nos tinha sido atribuída. Perguntou-lhe sobre o passado, os sonhos, os planos dela, mostrando mais interesse genuíno por uma desconhecida do que demonstrara por mim em meses. Enquanto ele se inclinava com aquele sorriso ensaiado, gesticulando enquanto partilhava conselhos sobre como vingar na indústria da hospitalidade, eu estendi a mão discretamente por cima da mesa e peguei no passaporte dele. Ele tinha-o colocado ao lado do telefone quando a recepcionista pediu identificação para a reserva da prova de vinhos. É sempre bom ter documentação, tinha dito com aquela gargalhada que antes me fazia sentir especial, mas que agora soava oca. O livrinho bordô deslizou para minha mala com a mesma facilidade com que se respira. Agora, sentada no meu quarto secreto no hotel, abri o passaporte e estudei a foto ChatGPT SED. O sorriso confiante do Corey olhava de volta para mim. A mesma expressão que ele usava quando explicava por que é que as minhas opiniões estavam erradas ou por que é que as minhas preferências precisavam de ser ajustadas. Por um momento, senti algo que talvez fosse culpa. Depois lembrei-me das palavras dele ao jantar. Nunca será suficiente. A culpa evaporou-se. Às 5h30, dirigi-me à recepção. O gerente noturno, David, era alguém com quem tinha falado durante as minhas caminhadas de reconhecimento pelo hotel. Era um homem amável nos seus 50 anos, que realmente ouvia quando as pessoas falavam, ao contrário do pessoal diurno que parecia existir apenas para satisfazer as exigências do Corey. Senhorita Mitchell, disse ele, reconhecendo-me de imediato. Está acordada cedo. Preciso de fazer algumas alterações na nossa reserva, disse eu, deslizando a papelada pelo balcão de mármore. O Sr. Blackwell já não fará parte da reserva. Quero que seja removido de todos os serviços do hotel, incluindo o transfer para o aeroporto agendado para esta tarde. Os dedos do David moveram-se com eficiência sobre o teclado. Claro! Devo preparar uma fatura separada para as despesas incidentais do Sr. Blackwell. Não será necessário. Vou cobrir todas as despesas até o check-out. A pergunta ficou no ar por um momento. Haveria mais alguma coisa? 3 anos de casamento, incontáveis compromissos, tentativas sem fim para me tornar na mulher que o Corey queria que eu fosse, e tudo resumia-se a umas poucas teclas e uma reserva de táxi. Não, disse eu. Acho que isso cobre tudo. Às 6h, estava de pé na área de serviço do hotel, depois de usar o elevador do pessoal que evitava completamente o átrio principal. Pelas janelas, vi o táxi à espera na zona de cargas, com o motor ligado no ar fresco da manhã. A minha mala parecia incrivelmente leve na mão. Que estranho como a tua vida real ocupa tão pouco espaço quando eliminas tudo que não te pertence. A porta de serviço abriu-se com um leve assobio pneumático, e eu saí para o ar da manhã. Algures acima de mim, na nossa suíte, o Corey provavelmente ainda dormia tranquilamente, completamente alheio ao facto de o seu mundo ter acabado de mudar de eixo. O meu corpo tremia agora. Pequenos tremores que começavam nas mãos e se espalhavam pelo peito. Mas a minha mente permanecia cristalina,
focada no próximo passo e no seguinte. O tremor não era medo. Era antecipação. A reação física de alguém que prendeu a respiração durante 3 anos e estava finalmente pronta para soltar. Entrei no táxi sem olhar para trás para o hotel. Não porque fosse forte, não porque fosse corajosa, mas porque estava terminada. Acabada de ser uma personagem secundária na história de outra pessoa. Acabada de tentar ganhar valor para alguém que nunca o veria. O condutor arrancou do hotel e eu observei o Napa Valley desfilar pelas janelas. Vinhas ainda escuras na luz antes do amanhecer. Colinas a estenderem-se em direção a um horizonte que de repente parecia infinito em possibilidades. O aeroporto era um borrão de movimento e propósito. Viajantes apressados para as partidas, famílias a reencontrarem-se nas chegadas, o zumbido constante dos anúncios ecoando pelo terminal. Sentei-me na sala de embarque, saboreando um café que tinha o gosto da liberdade, quando meu telefone vibrou com um número desconhecido, indicativo da zona de São Francisco. O hotel. Deixei-o tocar. 2 minutos depois, voltou a tocar. Mesmo número. Depois outra vez. Consegui imaginar a cena a desenrolar-se no hotel. E apesar de tudo, um pequeno sorriso puxou o canto da minha boca. Desliguei o telefone e guardei-o na mala. O que quer que estivesse a acontecer no Napa Valley já não era problema meu. Mas a curiosidade é uma coisa poderosa. E 3 horas depois, durante a minha escala em Denver, dei por mim a entrar no portal de serviços ao cliente do hotel. O sistema ainda reconhecia as minhas credenciais. Sarah Mitchell. Conta de serviços de hóspede. Acesso concedido. O registro de atividade contava a história melhor do que qualquer romance. 7h23. Chamada para os serviços de hóspedes do quarto 847. Pedido de novo cartão-chave. Hóspede alega mau funcionamento do cartão. 7h31. Segunda chamada do quarto 847. Hóspede a relatar que os eletrônicos do quarto aparentam não estar a funcionar. Pedido de apoio técnico. 7h45. Segurança chamada ao quarto 847. Reclamação de ruído por hóspedes vizinhos devido a vozes altas e portas a bater. Conseguia imaginar a frustração crescente do Corey ao descobrir que o cartão já não funcionava no quarto que pensava ser seu. A realização gradual de que algo estava muito errado. O momento em que teria encontrado meu bilhete, aquelas 4 palavras que diziam tudo e nada, já não sou teu fardo. 8h12. Chamada da recepção de hóspede no quarto 847. Pedido de transferência imediata para o gerente dos serviços de hóspedes em relação a discrepâncias de faturação. 8h18. Pedido de escolta de segurança para o hóspede no quarto 847. Tentativa de aceder ao elevador sem autorização válida. A imagem mental do Corey a ser escoltado era quase deliciosa demais para acreditar. Durante 3 anos, ele percorreu o mundo com a confiança de alguém que nunca ouviu um não, nunca lhe foi negado acesso, nunca teve de se justificar a ninguém que considerasse inferior. 8h31. Gerente chamado à recepção em relação ao Sr. Blackwell. Hóspede a questionar cobranças por serviços de spa, consumo do minibar e serviço de quartos em datas anteriores ao seu conhecimento. Foi aqui que a minha preparação foi mais minuciosa. Todos os serviços que o Corey tinha encomendado para mim, a massagem que eu não queria, o champanhe que ele insistiu em fotografar, as refeições caríssimas de serviço de quarto que ele escolheu sem perguntar, tinham sido silenciosamente transferidos para o nome dele ao longo dos últimos 3 dias. O tratamento de spa onde me pentearam como ele preferia, cobrado ao Corey Blackwell. Os produtos de higiene de marca que ele insistiu que o hotel colocasse na nossa casa de banho, faturados na conta dele. O total discriminado ultrapassava os $4.000. 9h07. Nota de serviços de hóspedes. Sr. Blackwell a pedir contactos da Sra. Mitchell. Pedido negado conforme a política de privacidade. 9h15. Nota de serviços de hóspedes. Sr. Blackwell a alegar roubo de identidade. Pedido para falar com a segurança do hotel em relação a cobranças fraudulentas. 9h23. Nota da segurança. Sr. Blackwell incapaz de apresentar identificação válida. Alega que o passaporte desapareceu. Não consegui evitar rir alto com essa entrada, atraindo olhares curiosos dos outros passageiros no aeroporto de Denver.
O passaporte do Corey estava na minha bagagem de mão, aconchegado junto ao meu como se fossem velhos amigos. Sem ele, ele estava essencialmente preso. Incapaz de voar para casa, incapaz de provar a sua identidade, incapaz de fazer qualquer coisa a não ser confiar na bondade de estranhos. Algo que nunca foi particularmente bom a inspirar. 9h45, nota da recepção. Sr. Blackwell a pedir carregador de telemóvel e acesso ao gerente de serviços de hóspedes. Hóspede parece agitado e fala em conspiração. O comentário sobre conspiração fez-me parar. Mesmo em crise, o Corey não conseguia aceitar responsabilidade. Alguém teria de ser culpado. O pessoal do hotel, o sistema de faturação, o próprio universo. A ideia de que a esposa dele pudesse ter orquestrado sua queda seria incompreensível para alguém que nunca viu como capaz de pensar por si. 10h02. Nota de serviços de hóspedes. Lista de contactos de emergência do Sr. Blackwell acedida. Apenas um número válido permanecia no sistema. Essa entrada fez-me apertar o estômago com algo que se parecia com vingança. Eu sabia exatamente de quem era esse número. Bella Morrison. A mulher com quem o Corey esteve antes de mim. Aquela com quem ainda me comparava nos momentos em silêncio em que pensava que eu não ouvia. A Bella nunca teria pedido algo tão desleixado, dizia ele quando eu escolhia comidas que ele achava embaraçosas. A Bella compreendia a importância da apresentação quando criticava minha roupa. Tinha programado o número dela nos contactos de emergência dele há 6 meses. Depois de descobrir que era a única pessoa de quem ele alguma vez falou com respeito genuíno. Deixe-nos reconectar. Merecem-se um ao outro. 10h28. Relatório da segurança. Sr. Blackwell a pedir táxi para o aeroporto. Método de pagamento recusado. Hóspede a pedir ajuda para pagamento. 10h35. Nota da recepção. Sr. Blackwell a questionar o conteúdo da carteira. Alega que os itens foram substituídos sem o seu conhecimento. A modificação da carteira tinha sido a minha obra-prima. Enquanto Corey dormia sua última noite na cama que partilhávamos, eu removi cuidadosamente os seus cartões de crédito, carta de condução, cartões de seguro. Foi mesquinho? Absolutamente. Foi também a informação mais honesta que o Corey receberia naquele dia? Sem dúvida. 11h02. Relatório do gerente. Sr. Blackwell escoltado até ao átrio. Hóspede a pedir para falar com alguém responsável em relação a disputas de faturação e itens pessoais desaparecidos. 11h05. Nota de segurança no átrio. Sr. Blackwell aproxima-se da recepção em pijama e chinelos do hotel. Hóspede a alegar roubo de identidade e a pedir intervenção da polícia. 11h23. Relatório da polícia arquivado. Hóspede a alegar roubo de passaporte. Incapaz de fornecer identificação secundária para verificação do relatório. A última entrada tinha carimbo horário apenas 20 minutos antes do embarque do meu voo de ligação começar. Conseguia imaginar o Corey de pé naquele átrio impecável do hotel, o mesmo onde tinha posado para inúmeras selfies, vestindo apenas pijama do hotel e chinelos de oferta, a tentar explicar a polícias desinteressados por que é que o desaparecimento da esposa dele constituía um crime. Durante 3 anos, ele empunhou o controlo como uma arma. Decidia o que eu vestia, o que comia, como falava, quem podia ser. Destroçou sistematicamente a minha confiança e reconstruiu a imagem dele. Sempre a garantir que eu soubesse exatamente quanto lhe devia pelo privilégio da sua atenção. Agora era ele quem estava sem poder, sem opções, sem ninguém para culpar a não ser ele próprio pelas escolhas que o trouxeram até este momento. Fechei o portátil e juntei as minhas coisas à medida que chamavam o meu grupo de embarque. Pelas janelas do terminal, via o meu avião à espera na pista. Destino: Portland, Oregon. Uma cidade onde ninguém me conhecia como a esposa do Corey. Onde eu podia lembrar-me de quem Sarah Mitchell era antes de tentar tanto ser digna do amor de outra pessoa. Enquanto caminhava pela manga de embarque, o meu telefone permanecia desligado na mala. O que quer que acontecesse a seguir na história do Corey, era dele para resolver. Eu estava finalmente pronta para escrever a minha própria. O avião para Portland podia esperar. Enquanto estava de pé no portão de embarque, cartão de embarque na mão, algo puxou-me para longe da manga. Não era vingança. Isso já tinha passado. Nem curiosidade. Exatamente. Era algo mais profundo,
mais necessário. Precisava de ver isto até ao fim. 20 minutos depois, fazia check-in num pequeno hotel boutique a 3 quarteirões do sítio onde o Corey estava a ter a pior manhã da sua vida. O Vini Inn era tudo o que a nossa suíte de luxo não era. Modesto, genuíno, gerido por pessoas que realmente pareciam importar-se com os hóspedes em vez do potencial para o Instagram. O meu quarto, no 4º andar, tinha uma vista clara para a entrada do Grand Harbor Hotel. Instalei-me na cadeira da janela com uma chávena de café que sabia melhor do que qualquer coisa entregue pelo serviço de quartos. Àquela distância, o hotel parecia um cenário de teatro, colunas de mármore e porteiros uniformizados a moverem-se com precisão coreografada. Passei 3 dias naquele mundo, a desempenhar um papel para o qual nunca fiz audição, e agora assistia de fora como uma espectadora que finalmente encontrou seu lugar na plateia. Às 11h47, o espetáculo começou. Corey rompeu pelas portas giratórias do hotel como um homem a fugir de um incêndio. Mesmo do 4º andar e a meio quarteirão de distância, a sua agitação era inconfundível, gestos selvagens, passos rápidos, aquela energia frenética de quem vê o mundo cuidadosamente construído começar a ruir. Ainda vestia o roupão oferecido pelo hotel, com os pés enfiados em chinelos provavelmente comprados na loja do spa. Mas sacou do telefone e começou a tocar no ecrã com violência crescente. O número que tentava contactar não estava a ligar. Viu levantar o aparelho para o céu, agitá-lo, tentar de novo. A frustração no seu corpo era quase cômica, como ver alguém a discutir com uma máquina de vendas avariada. Um funcionário do hotel aproximou-se dele, provavelmente a oferecer ajuda. Mas Corey afastou-o com aquele gesto displicente que se tinha tornado automático nele. O funcionário recuou, mãos levantadas num gesto que dizia claramente: problema teu, não meu. Bebi o café devagar, saboreando tanto o calor como a estranha sensação de paz que se instalava em mim. Durante 3 anos, absorvi as emoções do Corey como uma esponja. A raiva dele tornou-se a minha ansiedade. A desilusão dele tornou-se a minha vergonha. O caos dele tornou-se a minha responsabilidade. Mas sentada ali, a ver a crise dele a desenrolar-se sem sentir qualquer impulso de descer e ajudar, percebi algo profundo. Os problemas dele já não eram meus para resolver. Às 12h15, a chamada do Corey finalmente ligou. Não conseguia ouvir as palavras, mas a linguagem corporal contava a história com clareza suficiente. Começou a andar mais depressa, a gesticular com a mão livre enquanto falava. Depois, de repente, os ombros dele cederam. O telefone caiu do ouvido, e ele ficou a olhar para o ecrã por um longo momento antes de baixar lentamente o braço. A Bella atendeu. E pelo olhar derrotado que lhe varreu o rosto, a conversa não correu como ele esperava. Dei por mim a pensar na Bella Morrison pela primeira vez em meses, sem aquela pontada aguda de ciúmes que costumava acompanhar o nome dela. Ela era a mulher que o Corey punha num pedestal de perfeição. Elegante, sofisticada, que nunca o envergonhava com pedidos de comida picante ou risos altos. Mas também foi a mulher que o deixou. Seja qual for o pedestal que ele construiu para ela na sua mente, aparentemente teve a sabedoria de descer dele muito antes de eu descobrir como. Talvez tenha desligado-lhe o telefone. Talvez tenha rido da situação dele. Talvez simplesmente lhe tenha dito o que eu devia ter dito anos atrás. A tua crise não é da minha responsabilidade. De qualquer forma, ver os ombros dele descaírem quando terminou aquela chamada foi como testemunhar o colapso de uma ilusão sob a qual eu vivi durante demasiado tempo. 12h30, 2 figuras emergiram do hotel, segurança do hotel e um agente da polícia local. Moviam-se com o passo decidido de quem já lidou com hóspedes difíceis antes, e a postura do Corey mudou novamente à medida que se aproximavam. A confiança que ele usava como armadura desde que o conhecia parecia desmoronar-se em tempo real. Observei-o tentar explicar a situação, as mãos a gesticular em direção ao hotel, depois para o telefone, depois para a carteira vazia. O agente tomava notas com a expressão paciente de quem já ouviu todas as desculpas possíveis para alguém não conseguir apresentar identificação válida. A segurança do hotel mantinha-se ligeiramente afastada, braços cruzados, claramente pronta para que esta conversa passasse a ser problema de outra pessoa. Havia algo quase educativo em ver o orgulho dissolver-se assim por completo. Corey passou todo o nosso relacionamento a posicionar-se como o especialista, o decisor, o que sabia melhor.
Cultivou tão cuidadosamente uma imagem de controlo que eu comecei a acreditar que era real. Mas sem cartões de crédito, sem identificação, sem a capacidade de encantar para escapar às consequências, ele era apenas mais um homem de roupão a tentar convencer estranhos de que os seus problemas deviam ser a prioridade deles. O agente falou com a segurança do hotel durante vários minutos, enquanto Corey ficava de lado, já não o centro das atenções a que estava tão habituado. Viu verificar o telefone novamente, provavelmente à espera de uma chamada milagrosa que restaurasse o seu sentido de controlo. O agente acabou por entrar no carro patrulha e afastar-se, deixando Corey de pé no passeio com a segurança do hotel. Após uma breve conversa, levarão-no de volta para dentro, provavelmente para continuar a disputa de faturação que o manteria ocupado durante horas. Não aplaudi, nem sorri. Apenas respirei, longa e profundamente, daquelas respirações que não conseguia dar há anos. O alívio que me invadiu não era sobre vingança nem vitória. Era sobre encerramento. Sobre finalmente ver com clareza que o homem que tentei tanto agradar, tornar-me digna, construir uma vida com, era apenas isso. Um homem. Falível, egoísta, e no fim de contas impotente quando as suas vantagens cuidadosamente construídas lhe eram tiradas. Pela primeira vez desde que sussurrei aceito no nosso casamento, senti-me completamente, absolutamente imóvel. Não a imobilidade de quem tem medo de tomar uma má decisão, mas a quietude pacífica de quem finalmente deixou de correr atrás de algo que nunca foi para ser alcançado. Peguei no telefone e voltei a ligá-lo. 17 chamadas perdidas de números desconhecidos, provavelmente todas do hotel. Apaguei-as sem ouvir e abri a aplicação da companhia aérea. O próximo voo para Portland partia dentro de 3 horas. Desta vez, estava pronta para embarcar. O voo da tarde para Portland descolou mesmo quando o sol começava a descer sobre as colinas da Califórnia. Do meu lugar à janela, vi o Napa Valley encolher até ser apenas uma colcha de retalhos verde e dourada, bonita e distante. Nenhuma parte de mim sentiu vontade de olhar para trás ou perguntar o que o Corey estaria a fazer naquele momento. A curiosidade que me manteve à janela do Vinny tinha sido satisfeita, substituída por algo muito mais valioso. Indiferença completa ao seu destino. A mulher sentada ao meu lado lia um romance. Daqueles com um homem sem camisa na capa. O tipo que o Corey teria revirado os olhos ao ver. Lixo sem cérebro, dizia ele sempre que me apanhava a espreitar a seção de romances nas livrarias. Mas ao ver esta desconhecida perder-se no final feliz de outra pessoa, percebi que não havia nada de sem cérebro na esperança. Nada de lixo em acreditar que o amor podia ser gentil. O aeroporto de Portland recebeu-me com um cheiro a café e chuva. A simpatia casual de pessoas que não pareciam estar a representar a vida para uma audiência invisível. Em vez de apanhar um transporte privado, escolhi o Max, o comboio, e sentei-me entre trabalhadores, estudantes e pessoas cujas roupas pareciam confortáveis em vez de escolhidas para impressionar. O anonimato soube como um cobertor quente após anos a ser um acessório na imagem de outra pessoa. O meu Airbnb ficava no Alberta Arts District, um loft convertido por cima de uma livraria especializada em mistérios usados e literatura feminista. A dona, Janete, era uma mulher nos seus 70, com macacão manchado de tinta e o tipo de franqueza de quem deixou de se importar com a opinião dos outros há décadas. A fugir ou a correr em direção a algo? Perguntou ela ao entregar-me as chaves. Ambos, respondi. E ela acenou com a cabeça como se fosse a única resposta sensata. Naquela primeira noite, encomendei comida tailandesa tão picante que me fez lacrimejar. Comi sentada no chão da minha casa temporária, lágrimas a correr pelo rosto tanto pelo calor como pelo alívio esmagador de escolher algo apenas porque eu queria. Sem consulta, sem compromisso, sem explicações. Na manhã seguinte, fui a uma cafetaria que servia pequeno almoço o dia todo e pedi exatamente o que me apetecia. Panquecas de mirtilo com xarope de ácer verdadeiro, bacon estaladiço, sumo de laranja e um frasco de vidro. A empregada adolescente não comentou as minhas escolhas nem sugeriu alternativas. Apenas trouxe o que eu pedi e encheu o café sem ser solicitada. Nos dias seguintes, comecei o trabalho silencioso de me lembrar quem Sarah Mitchell era antes de tentar tanto ser digna de Corey Blackwell. Comprei livros em gêneros que ele dizia serem abaixo do meu nível intelectual. Ouvi música que ele considerava demasiado emocional ou constrangedora profissionalmente.
Ri-me em voz alta de coisas que me pareceram engraçadas, sem primeiro calcular se a minha reação refletiria mal em alguém. A cura não foi dramática nem cinematográfica. Não houve montagens de mim a aprender a dançar, a cortar o cabelo ou a tirar fotos antigas para o lixo. Aconteceu em pequenos momentos. A primeira vez que pedi vinho ao jantar sem duvidar da minha escolha. A tarde que passei 3 horas numa livraria em segunda mão sem olhar para o telefone. A noite em que liguei a minha irmã apenas para ouvir a voz dela, e não para pedir conselhos sobre como lidar com os humores do Corey. Soas diferente, disse ela nessa chamada, 3 semanas depois de me exilar em Portland. Diferente como? Como tu de novo. Como a Sarah. Tinha me esquecido de que havia uma diferença. 2 meses depois, estava a cozinhar o jantar na cozinha do meu subarrendamento. Nada de especial, apenas massa com legumes que eu própria tinha escolhido no mercado local, quando o telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Mas reconheci imediatamente o tom. Por que é que fizeste isto? 5 palavras que, de alguma forma, continham todo o espanto do Corey. A sua incapacidade de compreender que alguém que ele considerava indigna pudesse escolher afastar-se do privilégio da sua atenção. Fiquei a olhar para a mensagem durante muito tempo, os dedos suspensos sobre o teclado, enquanto várias respostas se formavam e se dissolviam na minha mente. Podia ter escrito uma explicação detalhada de cada momento que levou à minha decisão. Podia ter catalogado os anos de pequenas crueldades e apagamento sistemático. Podia ter explicado como a sua brutalidade casual tinha lentamente apagado a pessoa que eu era, até mal me reconhecer em espelhos ou fotografias. Em noites calmas, quando as luzes da cidade cintilavam para lá das minhas janelas e conseguia ouvir os meus vizinhos a viverem as suas vidas desajeitadas e autênticas, às vezes pensava naquele momento no restaurante, quando Corey sussurrou aquelas palavras devastadoras. Nunca será suficiente. Ele estava errado em tantas coisas. Mas não nessa. Nunca seria suficiente para alguém que precisava que eu fosse menos do que sou para se sentir superior. Nunca seria suficiente para alguém que confundia amor com controlo, parceria com representação. Mas eu era suficiente para mim. E depois de 31 anos a tentar ser digna da aprovação dos outros, isso parecia a descoberta mais revolucionária de todas. A liberdade, aprendi, nem sempre se anuncia com fogo de artifício e celebrações. Às vezes, apenas expira, suavemente, em paz. Como finalmente conseguir respirar depois de ter prendido a respiração durante tanto tempo que já se tinha esquecido do que era o oxigênio. E às vezes, essa expiração silenciosa é o som mais poderoso do mundo. Se esta história de força silenciosa te deixou aprender a respiração, carrega agora no botão de gosto. A minha parte favorita foi quando a Sarah emoldurou o cartão do advogado de divórcio, transformando mesquinhez em poesia. Qual foi o teu momento preferido? Conta nos comentários. Não percas mais histórias inspiradoras como esta. Subscreve e ativa o sino de notificações para nunca perderes um vídeo.